Boa noite a todos. Vamos começar o nosso evento. É uma grande honra estar aqui em nome da Comissão de Animais Selvagens, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, da USP. Não, desculpa, do CNV. Eu estou aqui para apresentar a palestra da profissional médica veterinária Natália Coelho de Azevedo Fernandes, pesquisadora científica nível 4 no Núcleo de Anatomia Patológica do Centro de Patologia do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, Brasil, e doutoranda pelo Programa de Patologia Experimental e Comparada do Departamento de Patologia da FMVZ USP. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, agora sim, residência em Anatomia Patológica pela FMVZ USP e mestrado em Ciências pelo Programa de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é responsável pelo diagnóstico histopatológico e imunistoquímico de amostras de primatas provenientes do Programa de Vigilância de Epizootias e coordenadora do projeto de vigilância de fauna silvestre do Estado de São Paulo. O nome da palestra é Patologia como ferramenta de vigilância da febre amarela. Eu convido a todos a assistir, a doutora Natália, e um ótimo evento para todos. Bem, boa noite. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Estou muito honrada em poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência do Adolfo Lutz na vigilância de febre amarela. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo? Acho que sim, né? Sim, estamos. Bem, então, eu vou conversar com vocês hoje sobre patologia como ferramenta da vigilância da febre amarela. Então, primeiramente, a febre amarela, ela é uma doença viral causada por um flavivírus, o vírus da febre amarela, da mesma família do vírus da dengue, da zika, e ela possui os primatas neotropicais, que são os primatas do nosso país, como hospedeiros, que são frequentemente sensíveis ao vírus e vão ao óbito. E a vigilância da febre amarela, ela tem um escopo fortemente de saúde única, porque ela integra a saúde humana, animal e ambiental. Visto esse papel dos primatas que acabam indo ao óbito por decorrência do vírus, no país o Ministério da Saúde emitiu um guia, né, que eu coloquei o QR Code para quem quiser já fazer o download e ter o PDF desse guia de vigilância de epizootias de primatas não humanos, que determina o óbito dos primatas como um evento de notificação compulsória. E por que a gente faz a vigilância das epizootias, né? Por que vigiar os primatas? O objetivo principal é detectar precocemente a circulação do vírus da febre amarela. E, desse modo, conseguir desencadear medidas de controle e de prevenção da doença, especialmente a vacinação das populações humanas suscetíveis ao vírus da febre amarela. Deste modo, evitando casos. Sabendo, é claro, que a febre amarela pode causar doenças graves, e dentre as doenças graves, mais ou menos 50% dos pacientes vão a óbito. Quem são considerados os casos suspeitos de primatas para serem encaminhados para a vigilância? Qualquer primata não humano encontrado morto ou doente em qualquer local do território nacional deve ter amostras colhidas e encaminhadas para análise. É considerado como um caso em investigação quando é colhida a amostra e encaminhado para o laboratório de referência em até 48 horas após o óbito. E esses óbitos, eles estão listados como um evento de relevância epidemiológica, pode ser visto na portaria consolidada número 4 de setembro de 2017. E o que eu quero reforçar
é que qualquer primata neotropical encontrado morto deve ser encaminhado para investigação, mesmo quando a causa de morte é conhecida, por exemplo, um atropelamento. Porque esse é um questionamento que a gente recebe com frequência, né? Ah, não, eu sei do que esse primata morreu. Ah, ele foi envenenado, ele foi atropelado, ele foi eletrocutado. Então, eu não vou encaminhar. Errado. O ideal é que haja um encaminhamento independente da causa de morte, porque muitas vezes uma doença de base, que pode ser a febre amarela, é o que deixou aquele animal mais suscetível a sofrer, por exemplo, um atropelamento. O que deve ser enviado para a vigilância de febre amarela? Fragmentos de tecido dos casos de óbito, fixados em formalina 10%, preferencialmente em tubos de boca larga e tampa de rosca. Eu trouxe o exemplo aqui de um Falcon de 50, que ele é muito bom para encaminhar as amostras, né? Colocar os fragmentos pequenos dos tecidos principais em formol. E também deve ser encaminhado fragmentos de tecidos frescos congelados em gelo seco ou nitrogênio em criotubos, que é para as análises virológicas. E o que é importante é que o fígado é um órgão obrigatório. Sem o fígado, nós não conseguimos dar adequadamente o diagnóstico de febre amarela. Quais dados são importantes, né? Então, é muito importante dar a geolocalização desse óbito, onde esse primata morreu. Por quê? Porque é ao redor desse primata, ao redor desse caso, que serão feitas as medidas mais relevantes de vacinação. Qual é o gênero desse animal? Então, ele é um bugio? Ele é um sagui? Ele é um macaco prego? Essa informação eu vou conversar com vocês mais para frente, mas é uma informação muito relevante para nós e deve ser encaminhada na ficha sempre que possível. Além de dados relevantes da necrópsia. Então, foi encontrado alterações no fígado, foi encontrada lesões vesiculobolhosas na boca, o que foi visto, né? Que isso nos ajuda também a construir as suspeitas e fechar o caso daquele primata. E nós não trabalhamos realizando as necrópsias, né? Então, não adianta encaminhar para o laboratório a carcaça inteira. A necrópsia precisa ser feita. Pode ser acionado, por exemplo, a vigilância municipal que faz a necrópsia, né, por meio, por exemplo, do Centro de Controle de Zoonose, e são encaminhadas apenas as amostras. Essa aqui é a portaria de consolidação, em que fala que a febre amarela é uma doença de notificação compulsória e a morte de primatas não humanos um evento de saúde pública. Então, depois que essa amostra é colhida e encaminhada, via sistema de vigilância, então via vigilância municipal, ela vai ser mandada para um laboratório de referência. No nosso país, nós temos 5 laboratórios de referência, que são esses marcados com estrelas. A gente tem um laboratório de referência nacional, que é o Instituto Evandro Chagas, e eu trabalho no Centro de Patologia do Instituto Adolfo Lutz, que é um laboratório de referência macro-regional para o diagnóstico de febre amarela. Ou seja, a gente faz exames não apenas do estado de São Paulo, mas de outros estados que são referenciados a nós. Tá? Aqui é o Instituto Adolfo Lutz, né, que nós somos um laboratório de referência, com uma equipe multidisciplinar. No Centro de Patologia, nós somos referência não só para o diagnóstico de febre amarela, mas para outros diversos agravos. E esse aqui é o QR Code do nosso portal, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouquinho mais da atuação e dos laboratórios do Instituto. Nós aplicamos diversos métodos diagnósticos laboratoriais à vigilância, em que se destaca a histopatologia, imunistoquímica e o PCR como métodos rotineiros, além de métodos complementares, entretanto, muito importantes, são o isolamento viral e o sequenciamento, que permite, por exemplo, análises filogeográficas, a gente entender o trânsito viral no estado ou no país. Eu vou conversar com vocês, principalmente, sobre as análises realizadas em amostras fixadas em formalina, que são as que nós processamos no Centro de Patologia. Então, primeiramente, quando essa amostra chega, a gente vai fazer uma análise histopatológica, em que nós observamos os padrões morfológicos desse tecido.
Existem 3 achados considerados clássicos para a febre amarela nos primatas neotropicais. E também são partilhados esses achados com os casos de seres humanos, que também possuem essas características. O primeiro é a necrose apoptose maciça, com presença de corpúsculos de Causman rocha-lima. O segundo é a esteatose microgoticular, ou seja, gotículas de gordura presente dentro dos hepatócitos. E a terceira é a escassez de infiltrado inflamatório, ou desproporção de inflamação em relação à lesão necrótica que a gente vê nesse fígado. Tá aqui a imagem de um fígado de um bugio com febre amarela. Vocês podem ver aqui no cantinho, eu trouxe uma imagem para todos relembrarem como que é o aspecto normal do fígado. Nós observamos os hepatócitos organizados em trabéculas, alinhados, e aqui os sinusoides repletos de sangue. Agora, nessa imagem de fígado do bugio, já chama a atenção essa profunda desorganização da arquitetura hepática, né? Então, a gente não vê mais os hepatócitos ordenados nas suas trabéculas. Frequentemente, a gente vê células necróticas com o núcleo completamente fragmentado, algumas vezes fazendo esses corpúsculos arredondados hipereosinofílicos, que são corpúsculos apoptóticos denominados de corpúsculos de Causman rocha-lima, que foram Causman e rocha-lima, 2 pesquisadores que primeiro descreveram e concluíram que, na verdade, esses corpúsculos são células em fase de morte celular. Entretanto, apesar desses achados histológicos serem fortemente suspeitos, eles não podem ser considerados patognomônicos, ou seja, eu não consigo concluir com certeza o quadro de febre amarela apenas com a morfologia. Para eu ter essa conclusão certeira, eu preciso aplicar um método com maior sensibilidade e especificidade, que no caso é a imunohistoquímica, que é um método baseado numa reação antígeno-anticorpo, que é feita nas lâminas produzidas a partir dos tecidos fixados em formalina e emblocados em parafina. Para tal, a gente aplica um anticorpo, que no caso da nossa rotina, a gente aplica um anticorpo policlonal produzido no próprio Instituto Adolfo Lutz, faz uma recuperação antigênica em panela de pressão, porque a formalina, ela acaba escondendo os epítopos e dificultando o reconhecimento pelo anticorpo. E essa recuperação deixa eles à mostra, né? E permite a reação que ocorra melhor. A gente faz uma amplificação e uma revelação por crite de micropolímeros, por 2 métodos, de fosfatase alcalina e de peroxidase. Aqui é uma imagem para vocês conhecerem, né, de uma imunohistoquímica feita com uma reação amplificada por peroxidase, e que ela é revelada com diaminobenzidina, que é um corante de coloração amarronzada. Então, tudo que vocês veem marrom nessa imagem é antígeno viral de febre amarela. Então, isso aqui já chama a nossa atenção a abundância de vírus, de partículas virais, né, de antígeno viral, no fígado de um primata neotropical. Nesse caso, é um fígado de um sauá, um animal do gênero Calicebus. E aqui a gente percebe que ele está sempre localizado no citoplasma dos hepatócitos, que é a imunolocalização desse vírus. E a gente consegue atestar que a reação foi bem feita, que ela funcionou adequadamente, porque a gente vê as estruturas portais, né, dos espaço-porta e as células inflamatórias fortemente negativas, mostrando que essa reação está limpa, assim como os núcleos. Aqui mais de perto, então, novamente, tudo em marrom é antígeno viral, então todos os citoplasmas de hepatócitos ricos em partículas virais, e as células inflamatórias e espaço-porta fortemente negativos. Aqui é o outro método, que é de amplificação por peroxidase, que é um método alternativo que a gente utiliza, que ele é o método de mais fácil observação, porque ele dá um realce nessa cor fúcsia, né? Então, ele destaca muito bem do fundo. Além do que, ele não reage com algumas substâncias endógenas que pode acontecer com a peroxidase.
Então, frequentemente, as reações com fosfatase ficam mais limpas, especialmente nas síndromes icterohemorrágicas, que costumam ter processos hemorrágicos e que, portanto, acabam tendo mais dessas reatividades inespecíficas. Portanto, a gente gosta de trabalhar com a fosfatase na febre amarela. Então, tudo isso que está em coloração avermelhada e rósea é antígeno de febre amarela também. Está aqui mais de perto. Esse caso com um pouco menos de antígeno. Entretanto, essa coloração da fosfatase, ela dá um realce muito intenso. Então, mesmo frente a quantidades menores de antígeno, a gente consegue perceber a positividade. Outra coisa muito interessante da imunistoquímica para a febre amarela é que os antígenos do vírus da febre amarela, eles se preservam mesmo em tecidos muito autorizados. Ou seja, animais que foram encontrados num estado mais avançado de autólise muito tempo após o óbito, porque normalmente são animais que vão a óbito na natureza, e suas carcaças são encontradas, então, às vezes, depois de algum tempo. Aqui, no HE, a gente já tinha dificuldade de identificar os hepatócitos, as hemácias já estavam completamente degeneradas, mas quando aplicamos a imunistoquímica de febre amarela, a gente conseguiu ter uma positividade satisfatória. Portanto, na epidemia, a gente teve cerca de 35% de positividade confirmada depois por PCR nas amostras autorizadas, mostrando que mesmo quando um primata é encontrado num estado de autólise, ele deve ser encaminhado, as amostras devem ser encaminhadas para a vigilância. Eu vou conversar agora um pouco com vocês sobre o que ocorreu na última epidemia de febre amarela, entre os anos de 2016 e 2018, que foi a maior epidemia da febre amarela dos últimos 70 anos. Nessa epidemia, ocorreram mais de 2.000 casos humanos, com mais de 700 óbitos de seres humanos, e mais de 1.500 epizotias confirmadas por febre amarela no país. E quando a gente fala de epizotia confirmada, é um primata que morreu, teve as amostras colhidas, mandadas para o laboratório, e essas amostras analisadas foram positivas para febre amarela. Ou seja, a gente sabe que isso é só uma ponta do iceberg, porque cada amostra que é encaminhada, normalmente, esconde várias amostras que não foram encaminhadas. Foram encontradas já num estado, por exemplo, de apenas ossadas, ou animais que morrem em mata mais densa e que acabam não sendo vistos. Então, a gente sabe que foi devastadora para a primatofauna, essa última epidemia. Então, apesar, né, nós como laboratório de saúde pública, nós temos a missão, né, também um instituto de pesquisa, de atravessar essa epidemia, dando um diagnóstico, mas também aprendendo as lições neste momento de dificuldade, né? E tirando conclusões que possibilitem melhorias para o Sistema Único de Saúde, para a vigilância, e que também resultem em melhorias para a conservação dessas espécies. Então, a gente não pode perder as oportunidades, né, de tentar compreender melhor essa doença e como enfrentar melhor as próximas epidemias. Então, nessa última epidemia, a gente conseguiu tirar várias conclusões e realizar vários estudos que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, primeiro, a gente conseguiu ter modelos de previsão para o trânsito viral, especialmente para as áreas sem cobertura vacinal. Então, essa foi uma publicação, vocês podem ter acesso aqui também por esse QR Code, que nós fizemos na Scientific Reports, que aqui nessa área amarela era a área do estado de São Paulo com cobertura vacinal, nos anos de 2016, 2017. Essa área castanha, até então, não era de recomendação, ou seja, não era uma área que tinha uma cobertura vacinal boa. Ela girava em torno de menos de 10%, que eram as pessoas que tomavam vacina de febre amarela, porque iam se deslocar para regiões com a doença. Então, as epizotias em 2016 começaram na região que já tinha cobertura vacinal, mas no primeiro trimestre de 2017, a doença acabou avançando para essa área sem cobertura. Então, primeiramente, entrando aqui na região de Grande Campinas, uma região com pelo menos 4 milhões de habitantes.
ou seja, 4 milhões de pessoas vulneráveis ao vírus, e que as vacinações foram feitas e dadas em tempo hábil, evitando inúmeras mortes, graças ao programa de vigilância de epizootias, que permitiu a detecção precoce da circulação viral nos primatas neotropicais. E para vocês terem ideia, em dezembro de 2018, toda aquela região que antes não era de cobertura vacinal já estava com ocorrência de epizootias, que chegou até litoral norte e litoral sul. Então, nós tivemos casos, por exemplo, aqui na região de Juqueí, Bananal, litoral paulista, com casos positivos de febre amarela, logo tornando todo o estado de São Paulo de recomendação vacinal. Como laboratório de referência macro-regional, nós também fomos acionados pelo Ministério da Saúde para auxiliar na resolução de epizootias de outros estados. Então, nós pudemos colaborar na descrição dos primeiros casos de epizootias de primatas no estado do Espírito Santo, que não ocorriam epizootias há aproximadamente 70 anos. Então, aqui foi a publicação que nós fizemos, relatando essas epizootias, que aqui tem o QR Code, que foram quadros de febre amarela clássica, que a gente aplicou a imunistoquímica para descrevê-los. Nós também pudemos, nessa epidemia, começar a identificar a presença do vírus da febre amarela em alguns cenários atípicos, que não eram tão reportados anteriormente. Então, por exemplo, esse aqui foram alguns casos que nós tivemos na região de Santo Amaro de São Paulo, na região sul da nossa cidade. Nós tivemos 7 saguis positivos para o vírus da febre amarela, sem nenhum caso humano nessa região, e a positividade em um mosquito da espécie Aedes scapularis. Então, o que é interessante é que é uma região altamente urbanizada, mas que a gente vê um cenário também de mistura com áreas verdes, né? Então, áreas de invasão recente da área verde, com saguis, que são frequentemente presentes no ambiente urbano, e um mosquito que nós discutimos que poderia ser até uma espécie ponte, né? Uma espécie que poderia estar conectando com o ciclo silvestre. A gente também teve a presença do vírus da febre amarela mais recentemente em Barueri, em março de 2020, ao final dessa epidemia, em que a gente pôde, junto com a doutora Mariana Sequetin Cunha, que realizou a análise genética, né, e o sequenciamento completo do genoma viral a partir de uma amostra de bloco parafinado, mostrando também o quanto o avanço tecnológico foi importante para a gente conseguir explorar melhor o material fixado em formalina. A gente também percebeu diferenças entre os gêneros de primatas envolvidos. Então, aqui, a gente publicou esse artigo na Emerging Infectious Diseases, discutindo a suscetibilidade diferencial dos primatas neotropicais e a comparação deles com os seres humanos, e os impactos disso para a vigilância. Porque até então era muito dito os primatas neotropicais como um grupo homogêneo em relação à febre amarela, né? Tanto que o manual fala muito de primatas não humanos, mas a gente conseguiu nessa última epidemia, não só nós, mas grupos de pesquisa de diversos lugares do nosso país, mostrar que há diferenças nesses grupos de primatas, né? Então, para vocês terem ideia, essas são as amostras no estado de São Paulo no ano de 2017, que foi um ano intenso de epizootias. Cerca de 60% dos bugios que nós avaliamos tiveram óbitos devido à febre amarela nesse período. E nas mesmas regiões, e no mesmo período, de quase 1.000 amostras de saguis avaliados, apenas 10 tiveram lesões de febre amarela, compatíveis com febre amarela, mostrando já uma importante diferença na mortalidade relativa entre saguis e bugios. Além disso, a gente percebia, ao analisar os saguis, que normalmente os casos que tinham presença do vírus não tinham lesões hepáticas, inclusive, muitas vezes, com imunistoquímica negativa, tornando o diagnóstico por PCR fundamental e única maneira de diagnosticar nos saguis em algumas situações. Enquanto os outros gêneros que a gente avaliou
As lesões histológicas eram clássicas, com imunistoquímica positiva. Os seres humanos possuíam lesões muito semelhantes à dos primatas, entretanto, uma presença menor de antígeno viral. Com isso, a gente conseguiu dividir os primatas neotropicais em 2 grupos distintos, né? Os indivíduos com doença evidente e aqueles com doença inaparente. Então, considerando apenas os animais com PCR positivo, a gente possuía um grupo que tinham imunistoquímica positiva, portanto, concordantes entre os métodos diagnósticos, com lesões hepáticas clássicas e elevada carga viral. Entretanto, a gente tinha um outro grupo menor, principalmente representado por saguis, com PCR positivo, mais uma imunistoquímica negativa, ausência de lesões histológicas e baixa carga viral, ou um grupo que a gente chamou de discordante. Então, aqui era o grupo concordante, em que a gente tinha elevadas cargas virais, presenças de lesões típicas, como os corpúsculos de Kauffman-Rocha-Lima. E aqui o grupo discordante, representado majoritariamente pelos animais do gênero Calitrix, né? Então, aqui do nosso estado, Calitrix jacus, principalmente, e Penicillata, em que a gente tinha lesões ou ausentes ou discretas e não características de febre amarela. Então, a gente tinha casos, às vezes, com uma discreta esteatose, balonização hepatostária, um certo infiltrado inflamatório, raras células morrendo. Além disso, quando a gente compara as cargas virais, a gente percebeu que, em geral, o grupo dos saguis possuíam uma carga viral de fato mais baixa do que os outros gêneros e semelhante aos seres humanos, que também tinham uma carga viral mais baixa. Mas quando a gente analisava apenas os animais que tiveram imunistoquímica positiva, ou seja, aqueles saguis que manifestaram lesões histológicas, eles tiveram cargas virais semelhantes aos outros primatas. Então, a gente conclui que os saguis, quando possuem lesões, possuem alta carga viral e podem ser amplificadores. Então, aqui mais uma vez, os bugios, principalmente com valores baixos de CQ, ou seja, altas cargas virais, e os saguis, que tinham um grupo predominante de baixa carga viral e um grupo menos numeroso com alta carga viral. Além disso, a gente sabe que os saguis, eles são presentes em cenários diferentes, né, em paisagens distintas. Eles estão mais frequentes nas regiões urbanas, estão adaptados aos ambientes da cidade, eles algumas vezes são mantidos domiciliados, e, portanto, eles não podem ser abandonados como um sentinela. Pelo contrário, em alguns cenários, eles são o único sentinela disponível. Aqui foi um caso, inclusive, em um sagui, que a gente teve a oportunidade de estudar melhor, que era um sagui que era mantido domiciliado há 7 anos, na região intensamente urbanizada de São Paulo, e que fez uma viagem para o litoral norte de São Paulo durante as festas de final do ano. Adoeceu, retornou e foi a óbito por febre amarela. Então, aqui, nesse quadrado, era a região onde ele morava, bem numa região super urbanizada do município de São Paulo. Portanto, quando a vigilância foi fazer a investigação, foi um caso que levantou muita preocupação, porque como que ele teria se contaminado com a febre amarela aqui, bem no meio da cidade de São Paulo, né? Mas aí, na investigação, foi descoberto que, na verdade, o local provável de infecção foi no litoral norte, em Juqueí, próximo a uma região de mata, que, inclusive, era habitada por alguns bugios. Então, foi um caso que mostrou a importância de investigação epidemiológica de local provável de infecção, também em primatas, quando eles são domiciliados. E esse caso foi muito relevante, porque foi o caso índice do litoral norte. Como o local provável de infecção era lá, as medidas de vigilância e de prevenção foram desencadeadas naquela região. E a gente teve a confirmação depois, com o tempo da circulação viral, porque posteriormente nós tivemos diversos outros casos de primatas neotropicais indo a óbito pelo vírus da febre amarela.
Aqui foi uma outra publicação que nós fizemos para tentar estudar melhor e compreender a febre amarela no outro gênero de primatas, que são os sauás, né, o gênero Calicebus, que são primatas que algumas espécies dos Calicebus, eles estão inclusive ameaçados, né, com algum grau de ameaça, mostrando a relevância de por que compreender a suscetibilidade deles ao vírus, né? Então, nós tivemos a oportunidade de avaliar durante a epidemia 43 indivíduos do gênero Calicebus, recebidos do estado de São Paulo, principalmente dessa região próxima a Vinhedo, Campinas. Deles, 18 animais foram positivos para o vírus da febre amarela. A maioria deles, 16, com lesões histológicas fortemente sugestivas de febre amarela e alta carga viral. Tanto que a carga viral mediana, ela teve um CQ 7, e isso se representa uma carga viral extremamente elevada. No fígado, nós tivemos um predomínio de lesões hepáticas necróticas, da mesma maneira que foi visto nos outros gêneros, mas chamou a atenção a presença de algumas ilhas de regeneração de hepatócitos, né, que são essas reações ductulares, que nós chamamos, porque as células hepáticas, quando em regeneração, elas surgem principalmente com um fenótipo de célula ductular, por isso essa denominação. A imunistoquímica era positiva e a gente via esse gradiente de uma positividade maior na região periportal. E aqui eu gostaria de destacar que nessas reações ductulares, elas eram negativas, mesmo cercada por células positivas. Então, a gente acredita que a maturação do hepatócito que tem a ver com a sua suscetibilidade ao vírus, né? Que o vírus não conseguia entrar nessas células ainda imaturas. Aqui, quanto aos achados renais, nós tivemos necrose tubular aguda renal em 71% dos casos de SAUA que nós avaliamos, uma hipertrofia do epitélio parietal dos glomérulos e uma imunistoquímica positiva em 40% dos rins que foram avaliados por nós. No baço, nós tivemos como principal achado a depressão linfóide em 91%, e isso foi um achado constante em diversos animais, né, mesmo de outros gêneros. Então, a gente sabe que o vírus da febre amarela é um vírus que causa depressão linfóide e pode levar à imunossupressão, tanto que em seres humanos é uma doença que é associada frequentemente a infecções secundárias em ambientes de UTI. E a gente teve imunistoquímica positiva em 18% dos baços, principalmente nessa região, circundando os folículos linfóides. E por último, a gente pôde criar um novo algoritmo laboratorial pensando em melhorar a performance do nosso diagnóstico. Então, esse aqui é o nosso algoritmo, conforme ele foi publicado, né, no BEPA, que é o Boletim Epidemiológico Paulista, porque antes da epidemia e durante a epidemia, nós avaliávamos por imunistoquímica o fígado de todos os animais que nós recebíamos. Entretanto, durante a epidemia, a gente percebeu, né, por várias análises que nós fizemos, que a imunistoquímica, se o animal não possui lesões histológicas hepáticas, a imunistoquímica é negativa. Que a imunistoquímica é uma ferramenta importante para a confirmação de uma suspeita morfológica. E a partir disso, a gente passou a realizar a imunistoquímica apenas em fígados com lesões suspeitas para febre amarela, mesmo que discretas, mas que estivessem dentro desse espectro de lesões. E aí, aplicando esse algoritmo e comparando com as análises anteriores, nós obtivemos uma concordância excelente, com alta sensibilidade, especificidade e valores preditivos, com uma acurácia mantida, ou seja, a gente manteve a performance diagnóstica, só que uma redução importante, significativa no tempo de liberação dos laudos, além de uma economia dos recursos públicos, porque a gente pôde parar de realizar imunistoquímica em uma parte das amostras de primatas.
Então, por isso, a gente reduziu custos e melhorou nossos prazos. E agora, como próximos passos, né, nós temos um projeto para aumento da resiliência na vigilância laboratorial da febre amarela. Por quê, né? A gente sabe que a febre amarela, ela costuma ocorrer em ciclos de aproximadamente 7 a 8 anos. Então, a última epidemia, ela teve início no ano de 2016. Então, a gente sabe que pode ocorrer uma nova epidemia entre os anos de 2023 e 2024. Para tal, a gente precisa se preparar bem para essa epidemia, porque ela normalmente cursa com aumento abrupto de demanda, né? Então, muito aumento de demanda laboratorial. Além do que, a gente precisa das equipes nos municípios treinadas para realizar necrópsias e encaminhar essas amostras. E toda a comunidade veterinária atenta à próxima epidemia. Porque a gente sabe que nesse período que nós estamos agora, que é considerado um período interepidêmico, fora da epidemia, a nossa percepção de risco, ela diminui. Então, a gente tem essa falsa percepção de segurança, né, que a gente não precisa se preocupar com o assunto. E assim a gente encaminha, o número de amostras encaminhadas se reduz, conforme vocês podem ver nesse gráfico, que na epidemia a gente chegou a analisar cerca de 2.000 animais por ano, e hoje a gente está em cerca de 300 animais, 300 a 400 primatas por ano. Então, por isso a gente precisa reativar essa vigilância e que toda a comunidade de veterinários e de agentes de saúde, de vigilância, estejam atentos novamente aos óbitos de primatas neotropicais e encaminhem essas amostras para o programa de vigilância, para serem analisadas laboratorialmente. Desse modo, aumentando a sensibilidade da vigilância de febre amarela e permitindo que a gente detecte a febre amarela primeiro nos animais, podendo assim vacinar as populações humanas e evitando a doença nos seres humanos. Então, isso se chama resiliência, né? Então, essa nossa capacidade de lidar com esse momento de choque, esse momento de estresse, que é a epidemia, da melhor maneira. E isso passa por várias esferas, né? Desde comunicação, sistema de informações, adquirir recursos, não só recursos financeiros, mas também recursos humanos, capacitações, treinamentos, e melhorar a entrega dos nossos serviços, né? Melhorar prazos e modos de entrega desses resultados. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu gostaria de agradecer que, como vocês puderam ver, é um trabalho muito extenso que nós realizamos com a febre amarela, e não é um trabalho meu particularmente, é um trabalho de toda uma equipe, que eu estou aqui hoje apenas como porta-voz, né? Então, quero agradecer a todos os meus colegas do Centro de Patologia do Instituto Adolfo Lutz, do Centro de Virologia do Adolfo Lutz, do Núcleo de Gerenciamento de Amostras Biológicas, que são as pessoas que recebem essas amostras, ao Centro de Vigilância Epidemiológica Alexandre Branjac, as unidades de saúde e empreendimentos de fauna, que realizam essas colheitas e são fundamentais para que a vigilância da febre amarela ocorra e seja bem sucedida, ao apoio financeiro que nós tivemos nos últimos 2 anos do FESIMA, que permitiu a contratação de recursos humanos dessas pessoas que são excelentes profissionais, que compõem a nossa equipe, que tornam todo esse trabalho possível e estão trabalhando e se dedicando à vigilância da febre amarela diariamente. E eu também gostaria de agradecer ao meu orientador, né, o professor Dr. José Luiz Catão Dias, que é um exemplo para mim, né, e que foi o meu grande mentor na área de patologia de primatas. Então é isso, muito obrigada. Eu deixo aqui meu contato, esses contatos são do nosso laboratório, e aqui vocês também podem seguir os nossos Instagrams, né, esse Instagram Vigifauna, que a gente compartilha um pouco com vocês dos nossos casos mais interessantes, mostra fotos microscópicas dos casos de fauna de animais selvagens que a gente tem, e o Stoart, em que eu compartilho um pouco das aquarelas que eu pinto de lâminas microscópicas. E muito obrigada novamente pela oportunidade. Nós que agradecemos, excelente palestra, um orgulho ter você aqui com a gente.
Foi maravilhoso, arrasou mesmo, muito bom. Tem algumas perguntas, eu vou aproveitar esse momento, inclusive, para lembrar, eu cheguei a escrever para todos que estão aí nos acompanhando, para que encaminhem perguntas via chat, que esse é o momento de respondê-las. Vamos lá. Uma das perguntas como está o projeto de vacinação dos primatas não humanos em cativeiro e as espécies ameaçadas que estão inseridas em projetos de reintrodução? Da vacinação, ela já está em curso, né? A gente sabe que o Dr. Piscinati, junto a outros pesquisadores do Rio de Janeiro, estão com pesquisas relacionadas a isso. Já tem alguns zoológicos em São Paulo que também estão fazendo estudos disso, vacinando populações de animais que sejam suscetíveis, mantidos em cativeiro, como, por exemplo, bugios, já tem estudos. E tem já até algumas publicações na literatura mostrando os resultados desses estudos com a imunização, que é o mesmo imunizante que é utilizado nos seres humanos, né? Os resultados sorológicos e de segurança. Eu cheguei a ver também numa palestra na Abravas que chegou a ter resultados positivos mesmo, soroconvertendo com o uso dessas vacinas, né, para humanos. Podemos dizer que a febre amarela é uma doença emergente ou reemergente? Temos outros surtos? Teremos outros surtos? É uma doença que a gente chama de reemergente, né? Porque ela é uma doença antiga, que ela é descrita aqui no nosso continente já desde o século XVII, que ela tinha surtos importantes antes da sua forma urbana, né? Que foi erradicada em 1942. Mas a gente está tendo esses momentos de reemergência, de surtos mais importantes, como esse que eu descrevi, foi no ano de 2016 a 2017. Sim. E a gente espera que tenham novos surtos, novos momentos epidêmicos, porque é natural, é da história natural, né? Porque a febre amarela, ela no seu ciclo silvestre, que é o ciclo que a gente tem atualmente no Brasil, a gente não tem mais ciclo urbano no nosso país, só tem ciclo silvestre, ele não é um ciclo passível de controle, porque ele é vetorizado por mosquitos silvestres também, né? O hemagogos, por exemplo, e o sabetes, e ele é amplificado nessas populações de primatas neotropicais. Então, ele não é passível de se controlar, então a gente acredita, assim, que pode ter novos surtos. A melhor medida para controlar a ocorrência deles nos seres humanos é a vacinação. Certo. Uma pergunta, atualmente, vocês têm encontrado casos positivos ainda no estado de São Paulo? Atualmente, não. Tá. O último caso que nós detectamos positivo foi em março de 2020, que já foi até um caso um pouquinho isolado, né? Já estávamos num período de praticamente 100 casos, 4 meses sem casos. Então, a gente, desde então, não teve casos de febre amarela no estado de São Paulo. Tá certo. E se na época da epidemia, né, que foi 2016, 2017, né, como ocorreram casos na Mata Atlântica, houve algum caso nas espécies de monocarvoeiro? Não recebemos nenhum. Nenhum monocarvoeiro? Não. A gente Tá. recebeu monocarvoeiro, que foi a óbito por outras causas, a gente teve óbitos por toxoplasmose neles, mas por febre amarela a gente não recebeu nenhum. Mas o que eu gostaria de reforçar também é que a gente tem esse viés, às vezes, do encaminhamento, então, de não serem encaminhadas as amostras. Então, eu até sempre que eu falo com o pessoal de animais selvagens, eu reforço. Se você faz parte de algum grupo que trabalha com alguma espécie de primata que seja ameaçado, quando algum desses animais for a óbito, encaminhe as amostras para o programa de vigilância. Sim. Porque só assim a gente vai descobrir se essas espécies são sensíveis ao vírus, como elas manifestam, que nem esse estudo que a gente fez sobre o sauá, sobre o Callicebus, foi a primeira evidência que a gente conseguiu
sólida, mostrando o padrão desses animais ao vírus da febre amarela, e mostrando que eles são super sensíveis, né? Eles cursam com elevadas cargas virais, lesões muito graves. Então, da mesma maneira, a gente sempre pede que encaminhe, porque nós, como Laboratório de Saúde Pública, a gente se esforça ao máximo para se debruçar nessas amostras, estudá-las, publicar esses resultados para tornar essa informação disponível, né? Não só para a comunidade que trabalha com saúde pública, mas também a comunidade que trabalha com os animais selvagens. Sim. Mais uma pergunta, na sua opinião, quais as causas desse ressurgimento da febre amarela? Olha, eu acho que são várias causas. Eu acho que muitas são relacionadas à presença do ser humano, né? A gente acredita que tem a ver com a atuação do homem, a mudança contínua dos cenários, né? Essas invasões frequentes de cenários naturais, a presença do homem em ambientes silvestres com muito mais frequência, né? Então, a gente teve muito casos de seres humanos, por exemplo, em regiões da Mata Atlântica, de Mariporã, em que a gente tem casas dentro das áreas silvestres. A gente acredita que as mudanças ambientais tenham um papel nisso. Enfim, são inúmeras causas, mas eu acho que o ser humano, ele acaba sendo um centro em todas elas. As ações humanas, a antropização, ela está presente frequentemente. Eu lembro de algumas pessoas que falavam que o desastre de Mariana podia ter interferido, né? Mas também ouvi outras vertentes que falavam que ia chegar aqui mesmo, estava vindo do Pará, né? E ela tem de anos em anos um caminho a seguir, né? Que no caso veio do Pará, depois, quando entrou aqui no estado de São Paulo, entrou ali pelo sul de Minas, né? E passou por Campinas, Mairiporã, e desceu para o estado do Paraná, né? E Santa Catarina agora, parece que são os estados que está passando a febre amarela. Isso é real? Você acha que tem um caminho que dá de ocorrência, ou pode ser realmente os desastres lá de Mariana que tenham interferido nisso? A história do desastre de Mariana não teve ainda nenhuma evidência muito sólida, assim, comprovando isso. De fato, o vírus da febre amarela, ele normalmente segue um caminho, normalmente ele vem da região amazônica, então nessa última epidemia a gente teve essa origem amazônica que desceu, ele entra no estado de São Paulo, ou por Minas Gerais, ou pela região do Mato Grosso do Sul, são os dois principais locais que pode entrar. Mas a gente não tinha a presença do vírus na Mata Atlântica há quase 70 anos. Sim. Então, apesar do vírus ser presente no estado de São Paulo com frequência, por isso até que metade do estado era vacinado, era uma área de indicação, porque de fato o vírus circula por lá a cada 7, 8 anos, a magnitude dessa epidemia foi o que chamou a atenção e é o que tem sido muito estudado, né? Por que ela alcançou essa magnitude? E a gente ainda não tem respostas tão concretas sobre isso, mas que, de fato, eu particularmente acredito que essas mudanças promovidas pelo homem, elas sim podem interferir na dinâmica das doenças, eu acredito. Tá certo. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só um minutinho. Foram realizados exames no saguis que não apresentaram resultados específicos. Os discordantes para outras patologias podem ter sido para outras patologias associadas? Sim, a gente... É assim, dos saguis, a gente teve os saguis que foram discordantes, que normalmente foram a óbito por outras causas, como, por exemplo, atropelamento, por eletrocução, normalmente por alguma causa antrópica, e que foram detectados com o vírus da febre amarela. Então, a gente não sabe quanto que contribuiu no processo o vírus.
Se ele era um sentinela, ainda não a gente febre acredita que ele é pouco sensível, então talvez da mesma maneira a gente tem animais que tiveram febre amarela e sobreviveram, saguis, e se mantiveram na população, sapajos não também, morreram. os sapajos também são assim como os saguis? Não, os sapajos não. Apesar de todo mundo acreditar que os sapajos, eles são menos sensíveis do que os bugios, então a gente teve proporcionalmente menos óbitos, mas a gente teve óbitos, e os óbitos que a gente observou foi com lesões histológicas clássicas de febre amarela e elevada carga viral. Então, eles cursam com uma doença real de febre amarela também, os animais do gênero sapajos, os macaco-prego, que foi algo interessante. A gente também pretende ainda futuramente publicar esses dados desses outros gêneros, né? Então, ainda falar mais dos saguis e dos sapajos. Mas eles tiveram, sim, lesões. E a gente teve os saguis negativos, que neles a gente faz vários testes quando a gente tem suspeita, que a gente não encerra a nossa investigação só na febre amarela, né? Então, se a gente tem suspeita de outra doença, a gente pesquisa. Então, em sagui, a gente detecta frequentemente toxoplasmose, herpes virose, doenças bacterianas variadas. Então, a gente acaba investigando e chegando ao diagnóstico também de outras doenças. Sim. Nossa, muito obrigada. Só queria tirar uma dúvida com relação aos mantenedores de fauna. Durante um período, os mantenedores e criadouros que mantinham primatas, nós permanecemos com telas, né, nos recintos por conta desse risco. No momento, no estado de São Paulo, não há necessidade mais de mantê-los telados, né? Então, eu não sei se foi tirado. Eu acredito que a gente está no momento sem circulação viral, mas é importante lembrar que essa circulação viral pode voltar, né? Sim. Como eu falei, em 2023, 2024, a gente espera um novo período epidêmico. Sim, tá joia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua palestra, pelas respostas, foram esclarecedoras, sua palestra foi muito didática, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Parabéns, viu? Foi uma honra poder tê-la aqui conosco essa noite, viu? Muito obrigada. Eu que fico feliz de ter participado. Muito obrigada mesmo. Bom, quem tiver mais dúvidas para tirar com a doutora Natália, por favor, podem encaminhar mensagens e nós encaminharemos depois para ela, ela responde e nós responderemos pelo chat depois. Muito obrigada, viu? Bom, dando continuidade aqui no nosso evento, nós vamos agora para a palestra da doutora Márcia Chame, pesquisadora, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é membro titular, representante do Ministério da Saúde, no Conselho Nacional da Biodiversidade, no Ministério do Meio Ambiente. É coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre, que desenvolve o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, e o Centro de Informação em Saúde Silvestre, que é o CIS, né? É curadora da coleção de paleoparasitológica, né, e de fezes recentes de animais, e membro titular na Conabio, do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Diretora científica da Fundação Museu do Homem Americano a partir de 2019 e tem experiência na área de ecologia de parasitos, com ênfase em vigilância de emergência de zoonoses. Muito obrigada, doutora Márcia, por estar presente aqui. É um prazer e uma honra tê-la aqui, a nossa comissão de Animais Selvagens do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Agradece muito. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, para a gente, né, ter essa conversa. A palestra anterior foi super interessante, vai ser muito legal, porque eu vou também desdobrar muitas dessas coisas agora nessa conversa que a gente vai ter.
Eu vou compartilhar minha tela Sim. e para facilitar e ficar também mais, né, Aí, lembrando aos nossos aos participantes, quem puder colocar o nome e o local, a instituição, o estado, para que a gente possa estar tendo conhecimento de quem está presente, e também dúvidas, por favor, coloquem no chat, que serão selecionadas para, no final dos 40 minutos da palestra da doutora Márcia, vão ser respondidas por ela. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia. Uma ótima palestra, eu estou por aqui. Um Tá abraço. ótimo. Obrigada, gente. Quero aproveitar essa introdução, né, para falar, pegar o gancho aí da história da febre amarela em Mariana e comentar uma questão, na verdade, essa informação, né, que não é uma informação adequada, surgiu naquele momento, a partir de uma entrevista que eu fiz com o Estadão, e o que eu coloquei foi que a gente vinha observando naquele momento, por diversos modelos que eu vou mostrar para vocês, o quanto um processo de degradação ambiental, ele hoje estava impulsionando o processo da transmissão da febre amarela. E a repórter entendeu, então, que esse processo, né, de desestruturação, que Mariana seria uma possibilidade dessa, e fez essa correlação direta, o que é incorreto, né? Não existe nenhuma evidência sobre isso, e acho que essas evidências seriam muito pouco prováveis disso acontecer. Eu não falei isso, queria que todos soubessem, acho que é uma oportunidade desse esclarecimento, né? A gente tem que ter bastante cuidado como é que essas informações se transformam, né? Como é que a gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra, e isso acaba gerando problemas futuros. Bom, vindo isso, né, o que eu vou contar um pouco para vocês como é que essa vigilância, e uma vigilância participativa, uma vigilância onde a gente incorpora diversos setores, não só o setor técnico-científico da saúde, biólogos, veterinários, médicos, mas como é que outros grupos e outros setores, participando desse processo, eles podem nos ajudar muito na tomada de decisão, na formação de uma política pública que seja mais efetiva, e se tratando aí do que agora a gente, né, vem falando, que é a questão da saúde única, né, talvez a vigilância ela seja uma das melhores formas da gente exercitar esse conceito, né, que já é antigo. Mas uma coisa que eu queria, sempre quando eu penso em saúde única, e sempre penso no processo dessa vigilância, ela tem que ser efetivamente dinâmica. Por quê? Né? Porque todos esses processos, que são esses processos biológicos complexos dessa relação parasita-hospedeiro, essa relação ela muda, ela se adapta, e às vezes muito mais rápido do que a gente imagina, né? E muitas vezes a gente não percebe, ou a gente estabelece que alguns conhecimentos que nós já temos, né, eles podem ser mantidos ao longo do tempo. Então, talvez hoje o grande desafio da saúde, o grande desafio da vigilância seja entender que todo esse processo, a saúde, na verdade, ele é o reflexo de um sucesso evolutivo. Se manter saudável, se manter vivo, seja para quem for, um vírus, um vetor, um hospedeiro, significa, né, que aquele processo evolutivo está em curso e que está garantindo a sobrevivência daquela espécie. Às vezes para o nosso bem, às vezes para o nosso mal. Mas é isso que a gente tem que entender e perseguir esse processo, e nunca pensar que ele pode estar estagnado, porque ele não estará estagnado. Então, a gente tem, né, eu acho que esse conjunto de informações de que a espécie humana aí, né, tem uma capacidade grande de albergar, né, patógenos, traz a gente para o nosso lugar ecológico, né, o lugar de uma espécie generalista, de alta densidade populacional, que ocupa todo o planeta, que
é ativa durante as 24 horas por dia, que tem uma dieta ampla, que vive em situações que nos expõem a várias possibilidades, né, de contato com novas espécies, e, portanto, nós temos esse papel importante de transmitir novos patógenos e velhos patógenos para nós mesmos, para os outros animais, e cada vez que a gente mexe, né, e desestrutura esse ambiente, essa proximidade, essa oportunidade, ela se coloca mais eminente, né? Então, hoje, o Brasil, em função de todos esses impactos que a gente vem sofrendo, queimadas, desmatamentos, poluição e tal, isso vem realmente levando a gente para essa possibilidade, né, considerando a nossa biodiversidade de vertebrados, que obviamente se reflete numa biodiversidade de micro-organismos, né, a expectativa é que a gente possa ser aí um grande palco de uma pandemia. E, embora isso não tenha acontecido, né, nesse momento a gente mais importa patógenos e doenças do que a gente exporta. Mas esse momento é uma coisa que a gente precisa estar atento, e as nossas vigilâncias, né, tem que estar prestando atenção nisso. Uma das questões que eu vejo que é super importante da gente também pensar é que, obviamente, né, ao longo do tempo, né, desse tempo evolutivo, do tempo, né, que não é o tempo humano, né, a natureza sofre realmente esses processos de perdas de espécies, desastres, só que esse tempo longo, ele permite essa recomposição dessa complexidade das comunidades biológicas. Mas, e a gente presta muita atenção, né, nesses desastres, nesses grandes eventos. No entanto, raramente a gente considera que impactos pequenos, mas muito frequentes, eles ganham essa capacidade, né, de se amplificar ao longo do tempo. E quando a gente vai perceber aquele ecossistema, ele já está num processo de disruptura que quase sempre a gente não consegue identificar claramente, né, quais são os elementos que levaram a isso, é como se fosse, né, o estalo que desarma uma avalanche. E eu acho que esse é um grande desafio para a ciência, para que a gente entenda quais são esses componentes e esses fatores que nós vamos alterando ao longo do tempo, como se a gente estivesse jogando um jogo de varetas, que a gente vai tirando as varetas e, de repente, as varetas caem. O problema é que a gente não sabe qual é a vareta que vai fazer tudo despencar, né? E porque essas varetas mudam em ecossistemas diferentes. Então, isso sempre traz para a gente aí na vigilância, no processo do entendimento dessas, né, da ecologia dos parasitos, essas questões que são interessantes, né, da gente buscar e tentar compreender. E nunca, né, descartar ou subestimar, né, esses efeitos e esses eventos que são curtos, mas muito frequentes, né? E talvez esse seja um dos nossos grandes problemas. Hoje, né, o que a gente tem, né? A gente tem um sistema onde as pessoas precisam morrer, né, para a gente saber que tem alguma coisa acontecendo naquele lugar. Foi assim com o coronavírus, é assim na maior parte, né, das doenças que a gente acompanha. Essa informação inicial, ela sempre é uma informação que ela chega da sociedade por algum motivo, né? Ou chega alguém no campo que relata uma coisa diferente, ou um médico que tem a percepção de que ele está vendo uma coisa ali, né? Um veterinário que está vendo uma coisa ali que ele nunca tinha visto antes, ou que era um pouco diferente daquilo que ele costumava ver, né? Quando essa informação chega no setor saúde, seja ele humano, animal, né, ou na questão ambiental, né, a gente já perdeu tempo, aquilo já está estabelecido naquele lugar. Essa informação, ela nunca chega a tempo de que a gente consiga fazer um diagnóstico, né, precoce, e eu acho que aí entra, né, uma grande desempenho que o Brasil vem fazendo agora nos últimos tempos, que é justamente fazer um monitoramento
de animais, né, vivos, em áreas importantes de conservação, mas animais que chegam até os centros de triagem ou, de alguma forma, né, chegam na mão de alguém que tem a capacidade de fazer um diagnóstico de melhor qualidade, e não só um diagnóstico focado numa doença específica, numa suspeita específica, mas abrir esse leque, né, de diagnóstico para a gente poder, inclusive, a inter-relação entre parasitismos diferentes, né? Quando isso vem de um lugar distante ou de um município que não tem estrutura, de um estado onde a estrutura é precária, né, quase sempre a gente perde a capacidade de fazer esse diagnóstico, porque aquele setor não tem a possibilidade de fazer uma boa coleta daquele animal, manter um acondicionamento daquela amostra, e a gente vai perdendo a certeza sobre as ações que a gente vai fazer. Se a gente não tem um bom diagnóstico, uma boa coleta, é impossível pensar em fazer modelos preditivos que nos ajudem, né, a identificar quais são as razões e os fatores que fazem aquilo acontecer e como é que eles mudam ao longo do tempo. A coisa é muito complexa no Brasil, a gente nunca tem, né, em todos os lugares, mas a gente nunca tem uma relação de um parasita, uma espécie, né? A gente tem sempre um complexo de espécies que se alternam, que têm importância diferente, né, na amplificação daquele patógeno ou simplesmente na neutralização daquele patógeno, e aí a gente tem várias teorias mostrando a questão da diluição, né, como a biodiversidade mantida num determinado lugar, ela vai diluir a transmissão justamente porque aquele patógeno ele vai poder estar em espécies que são boas amplificadoras, outras que não são boas amplificadoras, outras que vão simplesmente sequestrar aquele patógeno naquele ambiente, e isso a gente precisa, tem muito esforço de trabalho de campo, né, para entender esses processos, né? E raramente a gente tem boas informações que nos permitam manter aí essa estrutura, ainda mais se a gente for pensar nos mosquitos, como nesse exemplo, né, que não são só as espécies de vertebrados, mas como é que os vetores entram, né, nessa dança e nesse jogo aí dessa transmissão. Além disso, a gente tem eventos que raramente a gente também pensa. Eu gosto muito desse exemplo, né, que é o exemplo do vírus Nipah, na Malásia, que depois de um incêndio importante de um El Niño, quem tem gente provavelmente que se lembra disso, a Ásia ficou queimando durante quase um mês, essa fumaça densa ficou estagnada em cima de determinados lugares, e essa fumaça reduziu floração, frutificação de espécies arbóreas nativas, que fez com que aqueles morcegos, né, que a gente não tem aqui, aquelas raposas voadoras, se deslocassem de um lugar para outro, buscando alimento em algum outro lugar, né? E, então, esse comportamento de se alimentar de frutas, o vírus é um vírus transmitido por fezes e saliva, lá as pessoas têm aí né, Doutora Márcia, só uma sim, pergunta, não está passando seus slides, ele estava passando já? para mim tá, Ah, então tem que colocar no modo apresentação aqui embaixo. mas para mim está no módulo apresentação. Ai, eu vou pedir para o. Ó, Acho que pode parar de compartilhar e começar de novo para ver se vai. posso fazer isso, só um minuto. Tá, joia, não tem problema. Obrigada. Tá. Vocês viram até onde? Nós só vimos o primeiro slide. Meu Deus! Porque eu não sabia se era a introdução, aí não... Peraí, então. É que estava tão gostoso escutar e prestar atenção que realmente os slides ficaram... Nem senti falta. Então, peraí, vou voltar lá, mas Sim. só um minuto. Tá, joia. Deixa eu ver aqui. Que engraçado. Não, isso acontece com todo mundo. Será que é minha rede? Não, às vezes pode ser mesmo um problema do Meeting, do Google Meeting. Tenta clicar ali embaixo no modo apresentação. Sim, não, vou coisar, mas é que eu estava aqui olhando a minha rede para ver como é que ela anda aqui.
Porque pode ser que... Vocês estão conseguindo ver agora? Eu estou vendo o slide é o do morcego. Isso, do morcego. Mas ainda não Mas está. não está no modo de apresentação ainda. Às vezes, colocar no modo leitura também apresenta. Não, Isso. gente, mas para mim já está no modo apresentação. Tenta colocar no modo leitura. No modo leitura vai melhor, às vezes. Como é que é o modo leitura? Aquele normal? Esse do livrinho, aqui embaixo. Do livrinho? Aqui embaixo tem o... Ah, tá, já vi aqui. O modo do livrinho. Isso, perfeito, agora foi. Então, pronto. Às vezes só entra no... depende do às vezes é Zoom, Meeting, aparece... Você tem que usar o modo do livrinho. Bom, Obrigada, viu? Aprendi essa, então. Imagina. Obrigada. Bom, gente, eu não vou voltar para trás, não, senão a gente vai perder muito tempo. Não volta, não, que não faz falta. A gente conseguiu entender muito bem. Pode começar a continuar daqui. Obrigada. Então, tá. Né? Então, bom, aí é esse, né, o vírus Nipah, esse surto que teve na Malásia, ele se dá, na verdade, por um conjunto de fatores, né, que, inclusive, mexeu com toda a parte vegetal daquele ambiente, né, que é a redução, e a gente sabe hoje que queimadas, né, colocam sulfato na atmosfera, uma série de coisas, reduz fotossíntese, faz uma série de coisas que, no fim, levam a uma dispersão diferente dessas espécies que vão provocar um surto em outro lugar. Né? O vírus na saliva, nas fezes, nas criações de porcos, o animal come a fruta, cai no chão, os porcos comem a fruta, né, com o vírus, as fezes, enfim, aí a gente tem surtos importantes, quebra da fazenda de porcos. Até as pessoas entenderem esse processo, né? Que a gente sempre pensa num animal e uma infecção, mas a gente nunca pensa de como é que outros gatilhos podem determinar essa situação. Trazendo isso, né, para o Brasil, aí agora eu não sei mais como é que eu faço para ele avançar. Da mesma forma, clica do lado e ele vai passando, da mesma forma que faz de outra maneira. Ele não está. Agora foi. Isso, tá. Perfeito. Né? A gente tem que trazer essa informação para o Brasil. Né? O que a gente pode esperar para um país como o nosso, com a quantidade de queimadas que a gente está tendo, com a permanência de fumaças que a gente está tendo, né? Estacionadas no Brasil, e a gente vem acompanhando esses dados e correlacionando, começando agora a correlacionar estudos para identificar aumento de casos de mordedura de morcegos em herbívoros, aumento de casos de mordeduras, né, em humanos, casos de raiva em humanos, a própria febre amarela, que a gente começa em 2020 novamente no Brasil Central, provavelmente mosquitos empurrados aí pela fumaça, a gente sabe que isso tem uma relação importante com a malária. Né? Então, como é que a gente junta todos esses elementos para criar aí, né, estratégias de vigilância nesse universo grande aí de possibilidades que a gente tem de doenças no Brasil. Isso pensando nas coisas que a gente já tem, né, conhecimento para fazer isso, mas lembrando que podem ter coisas que podem estar acontecendo que a gente nem pensa. Né? Então, esse é um caso de esporos de coccidióide nos Estados Unidos, né, sendo transportado com fuligem, né, de fumaça, por exemplo, e a gente sabe que esses dois fungos, paracoco e coccidióide, também é um fungo comum de solo no Brasil. A gente está buscando isso, a gente está entendendo isso, a gente está relacionando isso com a saúde humana e com a saúde animal também, né, porque, afinal de contas, todo mundo respira. Olha quantos desafios a gente tem, né, para pensar em relação a essas questões todas. Então, quando a gente imagina, né, em fazer saúde única, que a gente tem aqueles guarda-chuvas, vamos estudar imunologia, isso e aquilo, é claro que isso tudo a gente tem que ter esse conhecimento, mas mais do que isso a gente tem que pensar
que a gente vai se debruçar com diversos fatores nesse processo, né? Fatores humanos, que são vulnerabilidades à cultura, à moradia, à economia, política, os fatores das próprias comunidades, da própria espécie, né? Plasticidade gênica, estratégias de vida, capacidade de adaptação, né? Como é que funciona aquele ecossistema, a capacidade de redundância que ele tem, resiliência, interdependência de diversas espécies. Então, esse mundo realmente é um mundo complexo, desafiador e, por isso, muito intrigante e legal da gente se debruçar sobre ele. Nessa perspectiva, né, a vigilância pode ser a nossa melhor chance para experimentar, né, e fazer o exercício da saúde única. Por quê? Porque o nosso objetivo qual é? Antecipar. E, para a gente antecipar, a gente tem que estar muitos passos atrás. Então, a gente tem que trabalhar, né, identificando quais são as espécies que vivem naquele lugar, como é que os humanos se relacionam com os humanos naquele lugar, quais são os critérios que a gente vai levar, porque a gente não tem como trabalhar com tudo, impossível fazer tudo, mas a gente pode pensar em estabelecer critérios que sejam critérios mais factíveis, né, para a gente trabalhar. Então, por exemplo, vamos focar nas espécies que são sinantrópicas, porque a gente pode ter uma relação mais importante, aquelas que são generalistas, vamos pensar nos vírus que têm, ou outros parasitos que têm a plasticidade genética maior, né, e são capazes de infectar espécies diferentes, de grupos taxonômicos muito diferentes. Essa é uma boa dica, né, para que eles tenham, né, de que eles podem, né, chegar a pular de uma espécie para outra, que é o que a gente chama lá do spillover, mas também pensar no caminho de volta, né, o quantas essas espécies de novos vírus estão chegando no Brasil e têm a capacidade de infectar as nossas espécies, e aí a febre amarela é excelente exemplo, né, para a gente pensar, né, daqui a 300 anos a gente pode estar vivendo uma nova febre amarela, né? Pensar na vigilância ambiental, que outros elementos a gente precisa da vigilância ambiental, e não dá para fazer isso se a gente não pensar em ter qualidade de dado e participação dos diversos setores. Portanto, a gente aí já cumpre um dos grandes preceitos da saúde única, que é fazer estratégia integrada. E a gente precisa fazer isso, né? E a gente tem boas chances, né, de fazer isso. E como é que a gente faz isso num país desse tamanho, né? Com tantas diferenças, né? De distâncias, de culturas, de capacidades, né? Essa é uma coisa que a gente, né, assim, o grupo que eu trabalho é uma coisa que a gente se debruça, o Ministério se debruça sobre isso o tempo inteiro, né? Como é que a gente pensa em políticas que não sejam para um caso específico, mas que a gente possa atender aí a todo mundo. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vem fazendo nesse sentido, né? Como é que a gente vem trabalhando, que pode ser que é um exercício de saúde única, mas que podem ser muitos outros exercícios de saúde única. Mas a gente precisa começar por algum lugar, né? E a gente fez a gente vem trabalhando dessa forma, quando nem se falava em saúde única ainda, né? Teve lá uma oportunidade, em 2009, né, tá pensando numa plataforma de biodiversidade e saúde silvestre. Como é que a gente reúne dado, como é que a gente põe informação nesse grande sistema de saúde do Brasil, de vigilância humana, animal, né, para que a gente coloque os animais no meio dessa história e que a gente junte diversas competências, que o Brasil tem diversas competências, para que a gente possa fazer essa integração, ter bons resultados, enfim, e caminhar sobre isso. Então, a gente tem um Centro de Informação de Saúde Silvestre, que é um site, mas a gente tem a plataforma CIGEL, que é o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, que a gente apostou na criação dele para a gente buscar alguns resultados, e eu vou mostrar para vocês o que a gente vem fazendo. Então, ele é um monitoramento participativo. A gente acredita que a sociedade pode nos ajudar. As pessoas, qualquer pessoa pode nos ajudar a identificar
uma situação diferente, uma normalidade, uma coisa que ela nunca viu. Se ela tiver uma boa ferramenta, e aí, né, pensando em trazer as pessoas para participarem e o uso de uma tecnologia, um aplicativo hoje que está na mão da gente, está na mão do brasileiro e todo mundo, quando a gente começou a fazer isso não era assim, mas esse era o caminho, certamente, né, de facilitar o processo, né, a gente poderia aí ter alguns resultados interessantes. Esse é o fluxo que a gente trabalha, né? Isso aí é o Sigel. Né? A gente acredita que qualquer pessoa com celular na mão, seja ela um agente comunitário de saúde, um agente de endemias, um médico veterinário na sua clínica, um médico veterinário numa fazenda, um agricultor, um pescador, enfim, qualquer pessoa, ele pode tirar foto de animais vivos, e os animais vivos e saudáveis para a gente também é muito importante, porque a gente tem, às vezes, né, na saúde, a gente só trabalha com os dados que são positivos. Quando a gente quer correlacionar aonde aquilo não existe, a gente não tem dados. E aí a gente tem que usar uma série de artifícios, né, metodológicos para poder comparar os nossos modelos. Ora, qualquer pessoa que coloca uma fotografia de um animal e dá uma série de informações no celular, o sistema ele capta essa informação, o georreferenciamento, a coordenada direta do satélite, né? E mesmo offline, porque é para trabalhar offline, isso vai gerar pontos no mapa quando ele tiver rede, isso entra no sistema em tempo real. A gente tem uma série de algoritmos que identificam. Macaco morto e doente gera imediatamente um alerta para o nível central, né? Para Brasília, para as secretarias de Estado, vocês, São Paulo, recebem isso, para os municípios, para que facilite a vida da pessoa que está ali, para ir rapidamente coletar e encontrar esse animal, fazer a melhor coleta possível de uma amostra biológica, para que essa amostra ela entre no fluxo normal, que ela chegue nos laboratórios que ela tem que chegar, e que esses dados sistematizados do Brasil nos permitam juntar com uma base enorme de dados ambientais, ecológicos. Hoje a gente consegue trabalhar com bases de dados de 30 metros de precisão, e isso é muito importante, né? A gente sai daquele dado municipalizado da saúde, que é um enorme gargalo para a gente pensar em prevenção, com o dado localizado. Então, sei exatamente qual é a vegetação daquele lugar, qual é a temperatura, a precipitação, enfim, a gente tem aí uma série de informações para gerar esses modelos de previsão e para que esses modelos sejam interpretativos, ou seja, né, que eles nos digam que fatores estão fazendo aquilo acontecer e que esses modelos possam ser avaliados por especialistas, porque modelo é só modelo, né? As pessoas têm que, quem conhece, tem que validar os modelos. Bom, esse sistema ele foi feito com a ajuda de muitas pessoas. O professor Catão, que estava aí, que eu vi que ele estava por aí, foi uma dessas pessoas, né, que tiveram com a gente em alguns desses momentos, né, desde o pessoal que trabalha no NB3 até a turma dos guardas-parques, né, para que a gente pudesse trabalhar. Então, ele é fruto de muitas mãos. Ele é muito leve, ele é grátis, né, tá na plataforma Gov.br, né, é mantido pela Fiocruz, junto com o Laboratório Nacional de Computação Científica, para que a gente tenha aí segurança, conforto, né, de processamento. Qualquer pessoa pode usar, né, desde pesquisadores até um agricultor que estiver lá na ponta. A gente testou esse sistema em vários lugares do Brasil, justamente para a gente poder captar a dificuldade ou a facilidade de uso de um sistema no celular. Isso trouxe para a gente uma série de desafios. Cada oficina que a gente faz, a gente melhora o sistema, sempre tem uma ideia melhor, sempre está faltando uma informação e a gente vem sempre melhorando. Por isso, ele é um sistema muito dinâmico, né? Ele vai se alimentando da experiência de todo mundo. A gente, portanto, sempre convida, né? Participe, seja um colaborador, né? No app ou na web. O Sigel, então, ele traz esse conjunto de dados do animal,
a localização georreferenciada, um detalhamento do lugar, informações do colaborador, uma ferramenta Fale Conosco, porque é assim que a gente consegue conversar com as pessoas, e um módulo de desfecho onde a gente junta os resultados que chegam desde o campo até o diagnóstico final, né? As pessoas podem participar do Sigel de diversas formas. Pode ser um colaborador voluntário, uma pessoa que faz trilha, por exemplo, né? E a gente tem várias, né? A gente faz parte dos caminhos de longa distância do Brasil, as trilhas de longa distância. Essas pessoas são informantes maravilhosos para o sistema, porque eles estão no campo olhando todo o tempo. Um especialista, que é um biólogo, um veterinário, que trabalha num determinado lugar, que possa nos ajudar. A gente tem uma rede aí de especialistas que nos ajudam na validação taxonômica dos registros, na identificação de alguma normalidade, e as instituições, né? O que a gente chama de usuário institucional. Quem é esse usuário institucional? É a coordenação, é o UVZ, é um setor, né, da defesa agropecuária, enfim, né, é um setor que vai utilizar esse dado para fazer, né, o seu trabalho, que vai acessar a base completa de dados, por isso ele precisa, né, de ter um login especial, de um acesso especial, porque ele também vai ter responsabilidades, né, diferenciadas e vai usar uma série de outros dados, como desfecho, por exemplo, que o usuário comum, voluntário, né, não vai utilizar. Como é que funciona o Sigel? Eu vou passar aqui muito rápido, né, porque ele é muito intuitivo, só para vocês terem uma ideia. A gente precisa que a pessoa esteja com o GPS habilitado, claro, né, para poder fazer o georreferenciamento, mas ela também pode colocar, né, essa informação na mão, se for o caso, né? A gente tem um conjunto de informação dos animais, a coordenada e impactos ambientais, né? A gente tem um mapa que a pessoa clica lá e vai ver todos os registros do Brasil em tempo real, né? Como eu falei, Fale Conosco, a pessoa precisa fazer um cadastro, né? Como qualquer sistema, e ela vai entrando nesse sistema, primeira coisa, ela vai tirar uma fotografia, a gente sempre pede para tirar uma fotografia, se puder, o animal estiver morto com uma escala, o animal inteiro, pedaços, né? Por exemplo, tirar foto da cabeça, da cauda, isso vai nos ajudar a identificar esse animal, né? Se ele tiver alguma ferida, se tiver um sangramento, né? Poder tirar uma foto, a gente sempre avisa para as pessoas jamais colocarem a mão no animal, a gente, né, nunca estimula que uma pessoa que não tenha condições de treinamento, né, não põe a mão no animal, porque a gente não sabe, afinal de contas, do que aquele bicho morreu. Então, a pessoa vai, tira foto, quantas fotos ela quiser, e vai nos dando uma série de informações. Que tipo de animal você está vendo, né? Sempre tem outros, sempre tem uma possibilidade da gente colocar mais detalhes, que a pessoa pode escrever várias coisas, né? Que comportamento esse animal está vivo, se ele está morto, se é um vestígio, uma pegada, as fezes, né? Uma moçada, né? A gente vai ter problemas, você vê algum problema nesse animal, ele está babando, repare que a linguagem ela é muito simples, né? E ela tem que atender o Brasil inteiro, lá da Amazônia até o pontinha do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que tem diferenças, né, semânticas nessas palavras. E a gente pergunta se está gordo, se está magro, se está normal, e aí repara como é que informações muito simples podem nos dar muita informação. Então, se a pessoa, por exemplo, usando febre amarela, que é fácil, vocês já discutiram isso, a gente tem lá, a pessoa encontra um macaco morto, rígido, adulto, né, aparentemente perfeito, com sangramento, e o bicho não está esquálido, não está magérrimo. Isso faz o quê? Né? Isso nos remete a um ciclo viral, que mata o animal antes que ele emagreça. E isso gera um alerta, né? E a prioridade na coleta, a prioridade para o setor de saúde, que tem que fazer lá o seu trabalho na ponta. Então, e qualquer pessoa sabe fazer isso. Qualquer pessoa sabe dizer se aquele bicho estava super magro ou se ele não estava, né? Então, são informações muito simples. Tem um conjunto de informações, né, que não são obrigatórias, como, por exemplo, o nome científico, se for a pessoa que souber, né, o tipo, sexo do animal, idade, né? Tem um conjunto de informações sobre apreensão, porque o pessoal da Polícia Florestal usa o Sigel também,
né? Então tem um conjunto dedicado para eles ali, e informações do lugar. Eu estou numa fazenda, eu estou num parque nacional, eu estou na beira do mar, eu tenho um rio do meu lado, um açude, os impactos, eu tive uma queimada aqui, um derramamento, enfim. Por mais que a gente use coleções de bases de dados, ela nunca não é aquela informação que acontece naquele momento. A gente sabe que no Brasil uma floresta some uma semana, né? Nenhum método dá conta de fazer isso, e a gente vai fazer isso quando eles atualizarem a base daqui a um ano e tal, e a gente perdeu essa informação, e a gente precisa de saber essa informação em tempo real. O georreferenciamento, a gente tem sempre o erro, né? Isso a gente sempre chama a atenção das pessoas para olhar esse erro, porque se o erro for muito grande, ela pode lá redefinir localização, o sistema vai buscar mais satélites, vai diminuir esse erro, né? Então, a pessoa pode utilizar isso, né, dessas várias maneiras. Isso aqui é um caso real, isso aqui é caso de febre amarela em Santa Catarina, né? Febre amarela, quando chega e mata a família inteira de uma vez só, né? Aqui, né, de Alaoata. Então, como a gente tem essa situação, e é que a gente quer o quê? Os dados individualizados, porque a gente também não sabe como é que o vírus funciona na população. Mata todo mundo mesmo, filhotes inclusive, mais machos do que fêmeas, em que faixas etárias, a gente precisa dessa informação. Então, a gente precisa dos dados, né, individualizados. Mas a criatura vai ficar botando lá na mão, no sistema, um por um. Então, o que a gente faz? Ela coloca um dado, né, e ela vai incluir animal. Quando ela colocar incluir animal, o sistema carrega todas as outras informações, coordenada, tudo isso que ela já preencheu, e ela só vai preencher o quê? O que for diferente. Isso é uma maneira de agilizar a turma que está no campo, né, e ajudar esse trabalho, que a gente sabe que é um trabalho, né, complicado. Ora, vários dados, né? Isso aqui, clicou no mapa e esse dado está aberto, né? Clicou no ícone, você vai ver lá os animais, né? O registro dos animais, a data, né? E a fotografia do animal que morreu. A gente tem, né, esse Fale Conosco, como eu já falei, que as pessoas podem nos relatar dúvida, fazer pergunta, crítica, enfim, para a gente isso é muito bom, a gente sempre responde. O que tem de dados abertos, né? Se a gente, na web, a gente vai acessar o Sigel pelo site da biodiversidade, entrou lá, clicou no mapa, entrou no sistema e vai ter, então, acesso, né? Vai poder selecionar o que ele quer ver por estado, por município, por período, por tipo de animal, e ele vai observar se aquela informação já foi validada, ou se ela está pendente de validação, ou se ela ainda está sendo avaliada por um especialista. Isso é uma coisa muito importante, porque isso é uma coisa que diz respeito à qualidade dos dados, né? A gente não quer passar uma má informação para as pessoas, nem quer trabalhar com dados que não sejam dados, né, validados. E aí a gente tem uma equipe para fazer isso, né? Então, a gente separa, os dados passam por uma auditoria, que a gente separa o que é inconsistente, a foto que a pessoa tirou do pé, né? Os irrelevantes, que são, às vezes, invertebrados, registros de teste, e relevantes, que são os animais que nos interessam, né? Realmente, quando a fotografia e tudo for possível, a gente chega até a validação do menor táxon possível. Ora, quando a gente valida esse dado, a gente manda um e-mail de volta para o colaborador. Olha, o seu registro tal, a espécie é X, Y e Z, e a gente sempre coloca alguma informação. Se for importante essa informação, alerta alguma coisa. Isso é uma maneira da gente devolver esse conhecimento para o nosso colaborador, trazer a fidelização dele, para ele saber que aquele dado que ele colocou não sumiu no mundo dentro de uma base de dados, que tem gente olhando, a gente está olhando, né? E se for importante, a gente vai entrar em contato, e a gente vai devolver, e ele vai poder aprender quais são as espécies com que ele convive ali. Isso é uma coisa bem interessante, né? Para os gestores, como eu falei do cadastro do uso institucional, eles vão fazer aquele, né, o login específico,
né? Da mesma forma, isso está tudo dentro do sistema, é entrar lá no CIGEL e falar assim, eu sou uma instituição, clica lá e vai abrir todo o passo a passo que as pessoas precisam fazer, tem um termo de uso claro, porque essa pessoa vai ter acesso ao conjunto de dados dos colaboradores, e ela, então, tem que se responsabilizar por isso, né? A gente já faz isso normalmente no setor saúde, mas a gente precisa de ter isso formalizado. E esse gestor vai poder, então, ter acesso a todas as informações. Ele vai ver a foto do animal, ele vai ver a localização, quem foi que fez aquele registro, que informações que tem ali, e ele vai poder usar essa informação, né, da melhor forma com que ele puder utilizar. Então, ele vai poder selecionar dentro dos diversos campos, vai poder gerar uma planilha Excel para levar para um QGIS, para fazer uma outra análise importante que ele precisa de fazer, né? Nossa intenção é a gente não vai trabalhar com todos os dados, ele não tem capacidade para fazer isso, né? Todos os dados são possíveis de serem estudados de diversas formas, e é isso que a gente quer prover, né? A gente quer prover dados de qualidade para que eles sejam estudados, para que isso vire, né, melhoria de vida para todo mundo. E a gente tenta sempre facilitar a vida das pessoas, principalmente a vida da turma da saúde que está no campo, né, que nunca está exclusiva para aquilo, são sempre pessoas que fazem, né, milhares de coisas. Então, a gente tem esse módulo de desfecho. Uma dessas funcionalidades é similaridade dos registros. Como a gente tem dados que vêm da ciência cidadã, que vêm do voluntário, a gente pode ter uma situação que uma pessoa passou, viu uma raposa, né, um cachorro do mato morto, 5 minutos depois passou outro e viu o mesmo bicho morto, né? A duplicidade de dados, né, leva a gente a ter informações superestimadas, a gente não quer isso. Então, mas como é que a gente vai ficar olhando isso um por um? Então, a gente tem hoje um algoritmo que vai identificar, né, registros, quais são os registros que estão próximos um do outro. E estão próximos em intervalo de tempo, distância geográfica e tipo de animal. Então, aí eu tenho um conjunto de dados que são similares, eu vou só olhar aquele e vou ver que me interessa. Isso é importante para tirar a duplicidade, mas também é muito importante para que o gestor veja em tempo real, no mapa, por exemplo, né? E esse mapa aqui é um caso real, onde a gente tem diversos, né? Aqui nesse caso, calitricídios, né? Mortos por febre amarela, num determinado lugar, né? Então, eles não são registros similares, eles são realmente registros independentes. Uma semana depois, isso está na quadra da frente, então ele consegue acompanhar o caminho, né? Ele consegue ver o que está acontecendo. E aí ele vai fazer bom uso dessa informação. Qual é o bom uso? Essa turma que está aqui, está todo mundo vacinado? Qual é a cobertura vacinal que eu tenho nessa região? No caso da febre amarela, eu tenho vacina, em outros casos a gente não tem vacina. Então, que outras coisas a gente faz? Bloqueio, enfim, né? E aí tem que se pensar o que vai fazer. E justamente para reunir todos esses dados, né, a gente tem, então, campos onde todas as informações que hoje estão em vários sistemas sejam colocadas ali. Então, eu tenho a suspeita da doença, qual é o resultado, a gente consegue botar como é que se chama? Um documento em PDF de laudo, o número do GAL, o número do SINAM, né, que são os sistemas nacionais, mas outros dos sistemas estaduais, por exemplo. E o gestor é que vai lidar com isso, só ele vai ter acesso a esses dados, né? Esse acesso é dele, então, isso não vai ser uma coisa que vai ser aberto e vai para todo mundo, ninguém vai olhar isso, a não ser as pessoas que têm um login específico para acessar essa parte do sistema. Né? E aí, enfim, todas essas informações, né, com observações e tudo mais. Esse aqui é o alerta, como eu falei, né? O sistema vai identificar um bicho morto-vivo, gera um e-mail, e o e-mail, então, distribuído em tempo real, né, para os 3 entes, e é assim que o gestor recebe esse e-mail. Repare, isso aqui é um alerta real, né, do pessoal, eu acho que lá do Rio Grande do Sul, onde o pessoal da saúde já usa o CIGEL e aí já coloca a foto do animal, a foto da necropsia, coleta da amostra, inclusive a ficha SINAM.
e aí já fica com tudo pronto, né? Porque a gente ainda não supriu, o Sinan ainda continua existindo, né? Isso aí é um processo importante. Doutora Márcia, Já estou terminando. Tá joia, só para... Desculpa, são as vozes do além, são as vozes do além. Isso, está ótimo. A gente vem aí tentando facilitar gráficos e tudo mais, vou dar uma pulada aqui, né, da febre amarela. Eu acho que a gente tem uma experiência muito legal a partir da experiência de São Paulo, né, que foi determinar os corredores ecológicos para o sul do Brasil, depois daquele desastre que a gente teve no Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, né? Então, utilizando aí a metodologia, né, de vocês, de Adriano Pinter, e com o pessoal lá, todo mundo com o sistema na mão, a gente foi validando esses corredores, né? E esses corredores, então, a gente conseguiu identificar, né, o tempo que demora, a área vermelha, a circulação do vírus, laranja, que ele chegaria em 2 meses, verde, né, em 4 meses, e a turma foi vacinando, de modo que a gente tem hoje, né, desde 2019 até agora, a gente tem aí 18 pessoas mortas por febre amarela com recusa formal de vacina, né? Então, de quase, né, o que a gente teve de 2016 até 2019, hoje a gente tem aí, por conta dessa... E aí é um conjunto de pessoas, né, e de modelos integrados nessa situação, né, com os treinamentos todos, né, de Santa Catarina, né, a turma realmente comprou essa ideia com essas, né, e com os resultados que a gente consegue ter hoje. Então, a febre amarela está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Brasil, ela continua acontecendo no Rio Grande do Sul. 2020, ela já começou a descer de novo, né, de Tocantins, Goiás, a gente vem mapeando ela em Minas Gerais, né, traçando os diversos modelos. Repara aí, né, isso, a gente, né, não tem mais morte humana, que é a barrinha vermelha, mas continua tendo macaco morto, né? E aí os dados, né, mais atualizados, vou passar rápido, e a gente vem trabalhando, então, com esses modelos que eu falei, né, com essa grande base de dados, né, vários modelos que a gente vem trabalhando, juntando esses modelos com os corredores, então a gente está fazendo a integração dos diversos modelos e trabalhando com fragmentação. Hoje o que a gente vê é que a agricultura, a pecuária, né, e a fragmentação florestal impulsiona a velocidade de transmissão do vírus da febre amarela. Isso é uma coisa importante, talvez ocorra para outros vírus também, a gente precisa de pesquisar, né? Outubro, como eu falei, Goiânia, febre amarela morrendo, de animais morrendo dentro da cidade de Goiânia, e a gente fez os corredores de dentro para fora, utilizando os municípios mais favoráveis que estavam no interior, na borda externa, né, no raio de 200 quilômetros. Esses já são os modelos que a gente vem trabalhando, que são os modelos georreferenciados, esse a gente já até tem ele mais atualizado, incluindo aí agora, né, a parte do Nordeste do Brasil, e que a gente vem focando. Só para mostrar um exemplo, terminando, um exemplo muito legal com Campinas, né? Campinas, a Defesa Civil nos achou, e a gente, desde 2020, em plena pandemia, a gente vem trabalhando com eles já todos treinados. Campinas, hoje, vem já fazendo simulados, usando o Sigel, com todos os dados lá dentro, e isso tem sido, assim, extremamente interessante e frutífero, né? Isso aqui são todos os dados, principalmente de quirópteros no município de Campinas, já com a avaliação de casos positivos para raiva, né? E esses dados ficam disponíveis para eles fazerem, então, né, o trabalho que eles fazem lá. Isso tem sido muito interessante. A gente fez aí umas trilhas né, da biodiversidade com a Secretaria Estadual de Educação, né, para que o pessoal do ensino médio usasse esse gel, uma coisa bem legal aí a nossa relação com o pessoal de São Paulo, né, bom, os diversos treinamentos, né, hoje a quantidade de dados que a gente tem aí, quase 25 mil dados, 10 mil colaboradores no Brasil, né, os dados de São Paulo, e aí Campinas fortemente, né, utilizando
essa informação e o reconhecimento que a gente faz a todos os nossos colaboradores, que são super importantes. No sistema, a gente também disponibiliza materiais de treinamento no site e tudo mais. E agora o nosso próximo desafio é trazer a ficha de notificação para o celular. Então, a gente facilita a vida de todo mundo, ninguém vai precisar ficar fazendo preenchimento de ficha no papel e a gente passa, de fato, a ter os dados georreferenciados. Era isso, minha gente, muito obrigada aí pela paciência de ouvir, tá bom? Obrigada, muito Estamos obrigada. à disposição. Muito obrigada mesmo, porque, inclusive, nem fez falta os slides no começo, passar os slides, porque realmente é muito bom ficar ouvindo você falar, maravilhoso, sua palestra é maravilhosa, inclusive eu já baixei o meu sigel, e eu fiquei impressionada, porque eu trabalho com monitoramento de capivaras, e eu entrei e eu vi que aqui no município que eu moro, que é em Itu, o único local onde tem fotos exatamente no empreendimento que eu trabalho, e tem lá as fotos das capivaras, o horário que foi visto, tem também uma visualização de um cachorro do mato, que realmente eu mesma já vi nas minhas câmeras trap, eu achei muito interessante, vou usar muito esse sistema, e eu acho que é muito interessante ter essa noção, e também, se tiver o cadastro de doenças, inclusive, né, de notificação, isso vai facilitar muito mesmo. Eu acho que todos deve ser um sistema para todos, não só para técnicos, né, para que a gente possa realmente ter noção de como funciona. E a importância desse sistema no corredor, né, da febre amarela, né? Com esse sistema, vocês conseguiram identificar e pré-estabelecer, com poucas vacinas, um trabalho funcional para desenvolver um trabalho de saúde única, né? Desenvolver realmente quais eram os locais que as pessoas deveriam estar tomando a vacina de febre amarela e diminuindo, assim, as mortalidades, né? Incrível, parabéns, viu? Parabéns mesmo, uma honra tê-la aqui conosco. Eu vou fazer algumas perguntas que colocaram aqui. Infelizmente, estamos vivendo um momento de luto na ciência, com a falta total de apoio dos governantes do país. Como a ciência irá sobreviver? Você tem esperança em novas mudanças? Dá para ser otimista? Então, pergunta, né? Difícil, né? Pergunta de pesquisadora. Mas eu acho que a gente sempre tem esses desafios. Eu acho que o que nos encanta na ciência são os desafios que a gente traz das perguntas, das coisas que a gente quer resolver, a despeito se a gente vai ter apoio ou não, né? Eu acho que a gente se move a partir disso e depois a gente vai buscando os caminhos para tornar essas coisas realidade. Eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente acredita, né, e a gente, obviamente, né, trabalha dentro de um bom embasamento científico, essas coisas vão aparecendo. E se a gente fizer isso com outras pessoas e buscar outros parceiros, aí a coisa fica muito mais fácil. Eu acho que essa é a grande, né, lição. Não dá para fazer sozinho, muita coisa para fazer, a gente precisa de conhecimentos diferentes, né? Quanto mais conhecimentos e abordagens a gente tiver de outras pessoas, mais fácil fica entender os problemas e mais fácil fica ganhar apoio. Nem sempre é fácil, mas eu acho que a gente vai vencendo isso, né? Eu acho que, sei lá, eu sou da Fiocruz, a Fiocruz tem 123 anos, né? Adolfo Lutz, sei lá quantos tem, mais uns tantos, uns 100. Então, a gente não é a primeira vez que a gente passa por problemas, não será a última, e estamos aí fazendo a ciência desse país, né, progredir. Então, acho que a gente tem que ser otimista, sim. Nada é fácil, mas dá para fazer. Ótimo, obrigada.
Inclusive, eu ia comentar que quando eu entrei no Sigel, como eu moro aqui em Itu, é próximo a Campinas, eu verifiquei a quantidade, realmente, depois você falou na palestra, a quantidade de notificações em Campinas, e realmente com muitos morcegos, né? Eu achei incrível, eu pensei assim, nossa, aqui eles estão utilizando mesmo o sistema, e senti falta nos outros lugares, seria bom a divulgação para principalmente centros de zoonoses, né? Uhum. Das cidades, dos municípios, para que fizesse uma... É muito bom mesmo ter um sistema desse, como esse mapa. Outra pergunta seria, essa plataforma consegue aproveitar informações de imagens de animais domésticos ou de produção? Abrange zoonoses de animais aquáticos? Então, na verdade, o sistema você pode botar qualquer coisa, né? Eu brinco que das minhocas às baleias a gente pode trabalhar com qualquer animal. A gente não joga nenhuma informação fora, né? A gente acaba utilizando os animais silvestres, que são o nosso foco. Hoje, por exemplo, a gente tem os javalis, né, por demanda, inclusive, do pessoal da Embrapa. A gente está trabalhando com o Ministério da Agricultura para trazer, né, para o Sigel ser utilizado aí pela Rede Fauna, né, boa parte pelos veterinários que trabalham justamente por essa conexão. Não dá para separar, né, o que é doméstico, a gente tem essa circulação entre animais domésticos e silvestres, criação, enfim, né? Trabalhando para trazer já os animais domésticos, os cães e os gatos, a gente já está com um sistema, um módulo pronto para isso, a gente está aí nesse processo de desenvolvimento mesmo, né, de trazer essas informações para que a gente, né, trabalhe, a gente tem muitas tartarugas, o pessoal que usa o Sigel para fazer monitoramento de praia, a gente usa ele até na Antártica, a gente tem um projeto na Antártica, a gente está usando ele, inclusive, na Antártica. Como ele trabalha na base Google, então, na verdade, você pode trabalhar, a gente separa, mas, por exemplo, um grupo de pesquisa, eu quero estudar um animal, né, você falou das capivaras, a gente acabou de publicar um trabalho que o pessoal de Juiz de Fora utilizou o Sigel para fazer um estudo dos grupos de capivara com febre maculosa no rio que passa dentro da cidade. Então, a pessoa pede o acesso institucional, ela delimita uma área, não, meu projeto é esse, dentro dessa determinada área, com essa espécie, a gente cria um projeto dentro do sistema, e essa pessoa, então, ela organiza lá o seu desenho experimental e vai utilizar aquela informação organizada para fazer o trabalho que ela quiser. Então, isso é bem fácil da gente fazer no sistema, porque a gente já preparou ele para esse tipo de uso, né? Perfeito, eu vou procurá-la, porque eu vou fazer isso. Eu trabalho com áreas endêmicas de febre maculosa e vários empreendimentos, e eu achei esse sistema incrível mesmo. Eu vou procurá-la. Que bom, que bom. Vou fazer a parte, inclusive, tese do meu doutorado, então vou procurá-la. Tem mais uma pergunta. Em um momento de negação da ciência por parte de alguns grupos, existe resistência no recebimento desses dados pelas autoridades responsáveis. Por exemplo, em momentos de necessidade de iniciar um determinado protocolo ou estado de atenção. Olha, a gente não viveu isso, muito pelo contrário, a gente viveu a situação oposta, né? Quando a febre amarela chegou no Rio, e estava Rio, Minas e tal, né? Naquele grande, né, todo mundo precisando de mais vacina e precisando de todas as coisas, foi justamente nesse momento que o próprio Ministério da Saúde, a gente estreitou mais essa parceria com eles, né, de que a gente pode usar o sistema para nos ajudar a mapear onde esses animais, assim, obviamente que sim, né? O sistema ele foi desenvolvido para isso, e esse foi o momento, então, que a gente começou a articular, né, o grupo de modelagem, né, com as experiências de vocês de São Paulo, a experiência do pessoal que estava na ponta, fazendo o diagnóstico para saber, né, mobilizando toda a sociedade para ir buscar o animal, para a gente poder identificar essas diferenças, né? Por que
morre muito bugio, os calitricídios são mais preservados, os macacos pregos também. A Fiocruz entrou no processo da questão da vacinação, que Natália comentou, né? Será que não vale a pena a gente testar a vacinação em grupos especiais, em animais que são ameaçados de extinção? Então, naquele momento, todo esse grupo se organizou para a gente buscar uma nova forma de fazer as coisas. E essa nova forma foi aplicada, então, no sul do Brasil, e hoje a gente está fazendo isso no Brasil todo, né? Com todo... Então, assim, a gente não teve em nenhum momento né, esse processo de resistência, talvez a emergência e o desafio tenha sido tão grande, né, que não permitiu as pessoas pensarem muito, né? Ou era aquilo que a gente tinha para fazer e vamos apostar, mas, no fim, vem funcionando de uma maneira muito interessante e muito participativa. Eu acho que o mais legal desse processo é que a gente começou juntando pessoas e expertises. Depois a gente conseguiu dinheiro para fazer isso. Mas, primeiro, a gente juntou aquele conhecimento e pessoas que estavam a fim de fazer, né, coisas interessantes. Eu acho que isso é sempre... E aí vai bem. Muito bom mesmo. Outra questão, algumas pessoas perguntaram como é que faz para fazer estágio com você. Eles estão perguntando aqui. Manda o currículo. Manda o currículo, viu? Então, tá ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer mesmo e uma honra ter tanto a doutora Márcia quanto a doutora Natália presentes essa noite, compartilhando tantas informações importantes a respeito da febre amarela, a respeito da saúde única, e eu agradeço em nome da comissão de Animais Selvagens do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e agradeço a todos os participantes por estarem presentes, e provavelmente terá um link depois no site, no YouTube, para que as pessoas que não assistiram possam estar vindo a assistir. Muito obrigada, viu? Em nome de todos nós, agradeço muito a participação de todos. O prazer foi meu, estamos, gente, à disposição, né, trabalhando aí com, enfim, todas as zoonoses, né, todos a gente tem aí um universo para trabalhar. Né? Eu sempre digo que tédio nós nunca vamos morrer, a gente pode morrer de muitas coisas, menos de tédio, porque a gente tem muitos desafios pela frente, né? E aí a participação de todos é muito importante. Eu acho que vocês têm um grupo aí que seria muito importante que todo mundo pudesse estar engajado aí nesse processo. Muitíssimo obrigada, gente. Uma boa noite aí para todo mundo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Natália, também, viu? Boa noite a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Parabéns, doutora Márcia, adorei sua palestra. Eu só vi um pouquinho da sua, Natália, mas foi muito boa, gostei muito. Eu também, sou fã do seu trabalho. Tchau, muito boa obrigada. noite. Boa noite. Boa noite para todos, muito obrigada. Então, assim, eu encerro as nossas palestras na data de hoje de febre amarela. Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau.